Nelo, a sua observação sobre o discurso do presidente sobre a Cimeira do Futuro, onde o presidente também declarou alguns compromissos do seu pelouro para com Angola e o resto do mundo. Mais uma vez, o meu boa noite. Eu começaria por algo que passou quase que despercebido em relação à Cimeira do Futuro para grande parte das pessoas. Foi a aprovação a futura leitura biométrica aprovada por 163 países nessa mesma cimeira, de identificação futura por via da inteligência artificial dos cidadãos no mundo. Ou seja, foi assinado um documento que a ONU vai aplicar e que não passou por ratificação daqueles que são os representantes legítimos dos povos de cada um desses países, ou seja, aqueles que elegem os governos e os governantes que vão para essas assembleias, para esses encontros. E isso não mereceu qualquer referência a nível da imprensa mundial e muito menos da imprensa angolana. E o Estado angolano, eu não sei qual foram, não fui verificar quais foram os países que aprovaram, mas não sei qual foi a posição do Estado angolano. Creio eu que deve ter aprovado como a grande maioria dos Estados. As primeiras reações em cadeia vieram naturalmente dos Estados Unidos, onde as pessoas estão muito ansiosas dessa ideia do controle do Estado sobre as pessoas, por causa dos direitos e as liberdades individuais, mas, de facto, isso para mim foi o mais marcante dessa Conferência do Futuro. Relativamente ao discurso do titular do Poder Executivo, eu acho que é um discurso feito para fora, porque o discurso interno todos nós também conhecemos e é contrário a tudo aquilo que foi explanado por ele nessa Assembleia, não é? Em que a questão da fome foi apontada como um grande problema, mas que em Angola é relativa e que existem somente alguns casos ligeiros de desnutrição. A questão da pobreza foi completamente alicerçada para cima, mas internamente ela é permanentemente negada no discurso do titular do Poder Executivo e seus auxiliares. Ou seja, a questão da Palestina, dentre todas as intervenções, acho que a mais objetiva foi claramente do presidente Lula da Silva, voltou a condenar, instou todos os Estados-membros a repensarem a sua atitude de cobardia em não fazerem nada para aprovar até hoje o Estado palestiniano, tal como há anos, logo depois da Segunda Guerra Mundial e após a criação da ONU, quando eram menos Estados, aprovaram a existência do Estado de Israel. Ou seja, quando o compromisso ficou Estados, mas Israel foi imediatamente reconhecido como Estado, enquanto que a Palestina não. E este é claramente o discurso, do meu ponto de vista, que foi mais objetivo nesse sentido. Em relação à questão da Ucrânia e tudo, eu percebi vários comentários de coragem e capacidade de não ter receio dos seus próprios parceiros nessa questão, que eu acho que os discursos para fora e os discursos generalistas não colocam em questão de forma alguma aquilo que são as relações que o Estado angolano, por via do titular do Poder Executivo, possa ter. Por isso não vi relevância, tenho que ser sincero, não vi relevância no discurso do titular do Poder Executivo. Para mim não passou de um discurso ordinário, não é? Suportado por, vamos lá dizer, alguns elementos chaves como a questão da guerra na Ucrânia, a questão da Palestina, a questão da fome mundial que tem que ser erradicada, a questão da pobreza, mas que de facto o quadro interno de Angola desmente por si só todas essas apreciações ali apresentadas. De facto, Nelo, quando tu falas sobre a leitura biométrica que as Nações Unidas, ao nível, mais alto nível mundial, encontro de alto nível de todos os chefes de Estado, sem a consulta popular nos respectivos países. A Europa, de facto, tem estado a trabalhar de forma muito cirúrgica, consultando
o seu povo, consultando os cidadãos das suas nações. Propriamente cá na Europa sabemos que a democracia é forte e os representantes do povo no Parlamento fazem, de facto, o seu trabalho. E a legislação sobre a privacidade dos dados pessoais de cada indivíduo são bem tuteladas. Isto não acontece no resto do mundo, principalmente nos países considerados em via de desenvolvimento ou do terceiro mundo. Sobre a leitura biométrica, vimos o presidente angolano diz que estão a trabalhar de forma a estender em todo o território nacional a operação digital. Portanto, a administração angolana também irá iniciar a trabalhar com dados digitais até do próprio cidadão. Significa que o presidente da República aqui deu a sua anuência sobre este projeto das Nações Unidas, que é muito perigoso, que é aquilo que, não sei quais são as vossas opiniões, por eu ter dito que é perigoso, não sei qual é a vossa opinião de cada um de vocês sobre o famoso, não é, o chip que talvez será inserido no organismo das pessoas, a aquisição de compras, todo tipo de compra, basta tu teres o chip no teu organismo, portanto, se está a andar nessa direção. Manuel Tavares, que observação tens sobre este aspecto? Sei que também és muito atento sobre essa questão dos dados biométricos e Angola quer introduzir na administração pública a digitalização. Qual é a tua observação sobre esta questão de leitura biométrica até dos cidadãos? A questão da leitura biométrica dos cidadãos, eu acredito que aquilo já está em curso. Já está em curso a nível mundial. Já está em curso. E a nível de Angola, estaremos a ver, porque já partiu o processo da digitalização administrativa, já foi pronunciado pelo ministro do Estado, chefe da Casa Civil, já partiu esse processo, mas nós esperamos que seja um processo para todos. Um processo para todos porque nós já temos o satélite. Até agora, o satélite ainda não foi aproveitado pelo povo angolano e eu não sei como poderá ser implementado essa digitalização da administração pública em Angola. É mais fácil. Angola tem tudo. Falta só, mas é a aplicação, porque a vontade política tem. Temos visto muitas das vezes, muitas práticas que têm se realizado em Angola, mas depois para por si. Para por si, como o processo também que foi do BOAP, dentro do BOAP, o processo o cartão do munícipe, hoje em dia já não se fala porque já não se concretiza o processo do cartão do munícipe. E ali estaremos a ver a questão da digitalização da administração pública. No que tange o processo biométrico para todos os cidadãos, como já falei, isto já está em curso. Nós vejamos também aquilo nos nossos passaportes, onde temos, pela exigência dos Estados Unidos, onde temos a terceira foto, que é uma foto já biométrica. Sem esta fotografia em Angola, ou nos Estados Unidos, não podes entrar. É um processo em curso. Não acredito que alguém pode vir a parar este processo, e nem tanto menos Angola. Aproveitando sempre no discurso do presidente, e Nelo, volto a chamar-te também em causa, e boa noite, Adriano, que acabaste de nos encontrar, e também terás direito à palavra para esta questão. Boa noite, tema, boa noite, colega do painel, e desde já à minha disposição. Desculpem-me lá o meu atraso, foi mesmo uma corrida. Ok, estamos juntos, já estás cá dentro, estamos contigo. Um dos temas principais desta Cimeira para o Futuro era ninguém fica atrás. E o nosso presidente, ao fazer o seu discurso, fez menção sobre este aspecto de estamos a trabalhar para não deixar ninguém atrás e por aí fora.
quando o presidente faz essa declaração e vendo a realidade no país, estou a falar com o Tavares, vendo a realidade no país, eh, será que o nosso presidente foi realista ou foi pura e simplesmente, como Nelo disse, é um discurso para o exterior do país? Porque dentro do país, nós, entre nós angolanos, como se diz, os pratos sujos lava-se em casa, as roupas sujas lava-se em casa. Qual é a tua opinião sobre este aspecto que o presidente diz que estamos a trabalhar e não podemos deixar ninguém atrás e aquilo que se está a viver em Angola? Tavares. Então, naquilo que está a viver em Angola, é um discurso, como já o amigo Nelo já disse, é um discurso aquilo para fora. No entanto, dentro de Angola, a situação é diversa. Mas eu espero e acredito que depois dessa diplomacia de charme, esse grande trunfo que está obtendo o presidente João Lourenço com a chegada do presidente Joe Biden em Angola, faltando 2 anos e meio para o fim do seu mandato, eu espero que ele possa focar-se muito mais na política interna para pacificação dos ânimos, para pacificação social, política e cultural de Angola. Adriano, seja bem-vindo e estamos a falar da participação do presidente na Cimeira do Futuro. És o último a intervir sobre este tema e depois vamos passar especificamente na visita de Joe Biden. Qual é a tua apreciação no discurso que o presidente fez na Cimeira para o Futuro? Falou-se da digitalização, falou-se dos conflitos armados, falou-se da questão da mudança climatérica, falou-se de não deixar ninguém para trás e o presidente ali manifestou seu compromisso e por aí fora. Entre outros pequenos aspectos que não observamos aqui, que nós talvez nos passou despercebido, o Nelo levantou a questão da leitura biométrica. Qual é a tua apreciação sobre a intervenção do presidente naquele certame? Bem, em princípio, o presidente João Lourenço foi falar por todos nós, não é? Deu o seu parecer com relação a tudo que se calhar aflige o mundo e não deixa de afligir Angola. Mas é assim, as Nações Unidas é um palco muito bonito e normalmente os discursos dos presidentes da República são discursos muito bonitos, muito bonitos. No entanto, charme para fora e dentro parece que nada se resolve e tudo se mantém. Então, para mim, foi mais um discurso de charme habitual de um estadista angolano que normalmente o fazem. Neste caso, não é a primeira vez que o presidente João Lourenço vai para as Nações Unidas e faz um discurso. Desta vez tentou melhorar, tentou inovar com alguma coisa. Então esperemos que esta situação que foi passada para as Nações Unidas realmente faça algum eco dentro da Angola, né? Isto é o que mais nos interessa. Isso é que mais nos interessa. Vamos ouvir a intervenção do Ministro das Relações Exteriores no fim de todos os trabalhos, as suas considerações, questionado pelos jornalistas, por vários jornalistas. Vamos à matéria. Álvaro, permita-me só introduzir um elemento que acho que passou despercebido no que nós estamos a falar. Essa questão biométrica é mais do que a questão meramente do controle fronteiriço relativamente ao trânsito de pessoas de um país para o outro. Ele é muito grave na medida em que, no futuro, esses mesmos dados poderão servir para bloquear contas, as contas bancárias das pessoas, não é? Você nunca sabe qual é a razão que pode levar ao bloqueio da tua conta, mas imaginemos você, cidadão normal, que não é pessoa politicamente exposta, não é espectro, não é qualquer outra coisa. No futuro, com essa biometria global, poderás de repente ver o acesso às tuas contas bloqueadas, podes
viagem e de repente seres bloqueado de entrar num avião por qualquer coisa que é identificada num sistema que você não controla, que o teu próprio Estado está envolvido nele e também não tem controle, e por que razão é que aquilo é? Ou seja, estamos a falar num nível que não é um mero nível de ligação para o trânsito, e isso não tem a ver com controle e tem a ver um bocado com aquilo que na China já acontece, que é o controle das pessoas por via biométrica, que permite, inclusive, seguir as pessoas. Ou seja, aquilo não é só para cidadãos que estão com Estado sobre vigilância de serviços de inteligência, não. É para o cidadão comum no geral. É aquela ideia do Big Brother que todos nós ouvimos falar, mas não temos noção. É por isso que eu disse que essa aprovação por mais de 60 e tais estados na Cimeira do Futuro, porque isso tem a ver com as questões do futuro, é gravíssimo na medida em que quem aprovou foi aprovar isso, não dialogou sobre esse assunto com os seus cidadãos. Acabou por ser Nelo, normalmente estes aspectos, antes de ser levado digamos, numa Cimeira das Nações Unidas, os técnicos já tinham acesso, não é, aos documentos, já estiveram a elaborar, a trabalhar, a discutir. Eu concordo com isso que estás a dizer, Álvaro. A questão não é os técnicos, a questão é que elegem e determinam, porque aquilo é um trabalho burocrático e não está a ser decidido por aqueles a quem o povo elege para tomar medidas nesse sentido. Isso tem uma gravidade muito grande, na medida em que é uma coisa para o futuro, não é agora. Por exemplo, para o caso de governos, muitos que estão em fins de mandato ou que lhes faltam mais 2 ou 3 anos a decidir uma coisa que tem a ver e vai ter um impacto futuro. E para países como países que têm já uma tendência totalitária na forma como são geridos, como é o caso da Angola, isso ainda é mais grave, porque o nosso próprio sistema informático, o nosso próprio sistema no futuro, para isso funcionar, vai exigir dependências tecnológicas de outros, que vai levar com que a interferência por parte externa sobre esses mesmos dados em Angola, por exemplo, vou pegar no caso da Angola, possa ser maior, porque nós não detemos tecnologia, não detemos os meios para perceber quando isso ocorrer, porque é que está a ocorrer. Uhum. Essa é que é a realidade. Há pouco o Manuel Tavares falou de uma coisa importante. Permita-me só, Álvaro, vou já terminar. Uma coisa importante, sim, que é a extensão do sistema administrativo por via informática. A gente sabe que isso vai exigir volumes grandes para a instalação da informatização no país, que não se limitam a computadores, não é? Tem centrais inteiras para guardar os dados, tem que ter um processo de refrescamento dos servidores permanente, que gastam toneladas de água, que as pessoas, às vezes, quando estão a falar dessas coisas, me parece estarem a brincar com um assunto muito sério, que não tem nada de brincadeira. Ou seja, a digitalização de todos os serviços e a informatização exige a criação, primeiro, em termos logísticos, de todo um conjunto de condições que países, mas, mesmo na Europa, esses centros com problemas. Sim, Nelo, estes centros de processamento de dados, nós temos esses centros que muitos angolanos não sabem, talvez, andaram despercebidos. Nós temos esses centros montados, tanto faz em Angola, e temos outros que, não sei se é emprestado, mas é propriedade angolana, estão localizados, por exemplo, no Brasil. Que estes são os centros, não é, de processamento de dados, que têm que estar em locais frios, frescos, e estão, parece, na zona industrial, industrial não, como é que chama aquela zona nos lados do município de Viana. Nós temos essas centrais que estão no subterrâneo, e Angola tem trabalhado já nessa questão, mas o essencial que eu pego aqui, esse investimento já foi feito, mas o essencial que eu ouço de ti e que me interessa e preocupa é este controle
desautorizado que os Estados vão ter sobre os indivíduos, não é? Bloquear as contas bancárias, tu que estás a circular à vontade. Agora, aconteceu comigo, quis, digamos, atualizar o número de telefone na minha conta bancária, já não podes fazer autonomamente, mesmo se tens o acesso ao aplicativo e tal, não podes fazer de forma autônoma, tens que ir até numa agência e chegando na agência tu tens que entregar o teu documento, não é? Porque aqui os documentos já são, como disse o Tavares, biométricos. E ele insere os teus dados biométricos, só assim o processador no banco vai aceder à modificação dos teus dados. Quer dizer, já estamos a perder o controle até dos nossos próprios bens. E este problema é muito sério. Nelo está a levantar um tema muito sério, mas vamos procurar um dia voltar cá para aprofundarmos. Uma pergunta já agora. Nelo, isto tem a ver com, por exemplo, os cartões do cidadão que já existem em Portugal, por exemplo. Sim, em Portugal e em outras partes da Europa, não é? Em que os documentos já são claramente documentos informatizados, não é? Então, dentro de um sistema administrativo, estão dentro de um sistema administrativo pré-existente. Mas a questão é que nós todos sabemos que os particulares vão passar a ter acesso aos nossos dados, que deveriam ser uma reserva exclusiva dos Estados. Dos Estados. Os particulares vão passar a ter acesso aos nossos dados e temos, claro, aqui na Europa uma luta muito grande que é relativa a essa questão da proteção dos dados, que é fundamental, não é? É fundamental. E essa Conferência do Futuro aprovou em Assembleia Geral com os Estados esta questão. É gravíssimo, isso está no silêncio. Vocês, se forem verificar, não vão encontrar quase informação nenhuma relativamente a isso. Não é? E Estados frágeis, com instituições frágeis e fracos como os nossos, como o caso da Angola, isso ainda é pior porque o nível de interferência sobre a gestão do próprio Estado vai se tornar maior por causa da sua fragilização. Nelo, este tema, Nelo, permita-me, este tema iremos voltar porque tem a ver com a nova lei da segurança de Estado, porque nessa nova lei que já foi aprovada, não é? Tem a ver com essas questões, por exemplo, da privacidade, do qual o Estado angolano, nesta nova lei, que é uma lei muito frágil, mas muito autoritária. Então, vamos voltar um outro dia para podermos falar minuciosamente. Claro. Já estamos a 36 minutos e ainda não falamos do Biden. Vamos Manuel Tavares, vamos ultrapassar. Esse tema iremos voltar, porque senão não vamos conseguir avançar. Ok. Ou queres dizer de forma muito assim, cirúrgica? E seria melhor, sim, seria oportuno voltar neste sentido, porque temos muito a que fazer com esse processo em Angola. Depois o censo que está a se fazer, e eu acredito que nas eleições de 2027 vai ser muito importante, porque nós temos que nos lembrar, em Angola, o bilhete de identidade é muito diferente com o bilhete de identidade daqui da Europa. Bilhete de identidade da Europa é identificado pela residência onde vive a pessoa. Enquanto o nosso sistema não é problema da Angola, não é problema da organização administrativa angolana, mas as nossas culturas africanas não nos permite diretamente de fazer isso. Por quê? Porque eu posso chamar um sobrinho que está lá no Dundo, lhe trago em Luanda, e fica meu hóspede não está registrado na minha casa. Por que digo isso? Porque tem que voltar o cartão do munícipe. É muito importante para tornar-se a se realizar o cartão do munícipe depois desse censo, porque a digitalização administrativa vai nos servir muito, muito, muito mais nas eleições de 2027. Olha, sobre essa questão, é muito interessante esse tema. Eu iria voltar a trazer este tema, porque muitos estão distraídos. Nelo, talvez, todos nós aqui,
sabemos que o smartphone, hoje em dia, é identidade pessoal. O smartphone, e eu tive esta comprovação este momento que eu fui no banco. E porque troquei de smartphone, o que eu tinha não estava mais a funcionar, tive que pegar um novo. E eu fiquei estranhei, porque todos os dados estão centralizados. Já não há mais segredos de ninguém. Portanto, a Google tem controle de todos nós. E olha que Google agora está a começar a colocar as suas centrais em todos os países do mundo. Em Angola agora vamos ter uma representação imponente da Google. Portanto, a nossa identidade agora passa com isto. Tu queres entrar no banco, basta pegar os teus dados biométricos com o celular, pum, entra. Queres comprar sei lá onde, com o celular fazes tudo. E sem o celular não podes fazer nada. Portanto, o teu sobrinho que está no Dundo, o facto dele ter o celular, esses cientistas que chegaram a esse nível, estudaram tudo. Até para os nossos países subdesenvolvidos, eles sabem como controlar o indivíduo. Porque até a Samsung, os telefones do passado já não vão ser mais reproduzidos. Todos os telefones têm que ser 5G. Angola tem que ir no 5G. Todos os países do mundo têm que chegar no 5G. Então não há mais escapatória para ninguém. Todos vamos ser, como é que se diz? Rastreados. Todos vamos ser rastreados. Mas pronto, fechamos esse bloco. Vamos na visita do presidente Biden. Mas começando ainda com